Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Pedro Damasceno, a nossa sexta contemplação, a quarta parte da sexta contemplação, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar toda essa meditação, essa contemplação que nos faz cada vez mais estar próximo de Deus, cada vez mais vivemos esta consagração total a Deus. São Pedro Damasceno afirma nesta nossa quarta parte: se não agirmos assim, se não tivermos paciência e humildade, duas virtudes fundamentais para a vida mística, o veneno, o inimigo da paciência e ansiedade, o inimigo da humildade e arrogância. Então, se não tivermos paciência e humildade, sofreremos o que muitos sofreram. Tentaram iniciar um caminho e acabaram não conseguindo chegar. Sua loucura os pôs a perder. Eles confiaram em seus próprios pensamentos e acreditaram caminhar pela boa via sem guia e sem a experiência que só a paciência e a humildade fornecem. Isto é, confiar nos próprios pensamentos. É uma ilusão achar que nós temos a resposta para essa vida mística. Então, mais do que nunca, nós devemos estar sempre orientados por um mestre espiritual, alguém que nos ajuda, uma pessoa espiritual, que nos ajuda a seguir os caminhos do aperfeiçoamento. E acreditaram caminhar pela boa via sem guia, sem um mestre, uma pessoa experimentada, e sem a experiência que só a paciência e a humildade fornecem, porque senão ele acabava precipitando, e precipitando não atingia os seus objetivos maiores. Com efeito, a experiência não conhece nem aflição, nem tentação e talvez sequer o combate. A experiência é fundamental. A experiência nos faz preparados para enfrentar as dificuldades. Se o monge experiente deve ainda combater um pouco, esta tentação se torna para ele causa de uma grande alegria e um grande benefício. Isto é, ele não se deixa ser inseguro diante das realidades que ele deve enfrentar. Ele sabe que essa realidade deve ser enfrentada, ele busca totalmente as forças na realidade divina, na própria experiência que ele tem da busca do caminho da perfeição, e ele sempre vai enfrentar as dificuldades com alegria, porque ele vai ver a oportunidade cada vez mais dele crescer. As dificuldades são realidades que nos desafiam a crescer. E isso deveria dar mais alegria com essa possibilidade que nós temos do que não ter problema nenhum. Pois Deus permite isto para que ele aprofunde sua experiência e para que se arme de coragem contra os inimigos. São realidades que nos fortalecem. As dificuldades, os problemas, os desafios não devem ser razão da nosso desespero, mas da nossa confiança. Saber que é uma oportunidade que nós temos para poder aperfeiçoar cada vez mais. Os sinais dessa experiência são as lágrimas na busca constante, a contrição da alma diante de Deus, porque diante de Deus nenhum ser humano
se sustenta em sua santidade. É sempre graça divina que levanta o ser humano. Como também a fuga para a resíquia, para aquela busca do silêncio, de estar sempre recolhido, nessa atitude de estar na intimidade com Deus. O refúgio em Deus pela paciência. Você não pode precipitar, porque Deus tem a sua hora. Porque não é você, pelos seus esforços, que você atinge a graça, mas é simplesmente de estar aberta à disposição para o momento de Deus. Então, a fuga para a resíquia, o refúgio em Deus pela paciência, o estudo esforçado das Escrituras, mesmo que as pessoas às vezes sintam um peso de ter que fazer essa leitura é fundamental, né? Essa leitura deve ser feita, nós devemos criar essa disciplina para as Escrituras, o desejo de atingir o objetivo de Deus com toda a fé. Quem não tem objetivo por que lutar, acaba também não encontrando razão por que lutar. Continua então. Os sinais da desorientação de que falamos primeiro são o contrário. Duvidar da ajuda de Deus. Então aqui está o primeiro desafio, a dúvida. A dúvida nos coloca incapazes de confiar totalmente em Deus, de saber que é Deus quem nos ajuda nessa caminhada, nesse desafio, nessa aventura de amor. Então, jamais ter dúvida, é confiar sempre, ter vergonha de perguntar humildemente. As pessoas, às vezes, acham que o fato de perguntar mostra ignorância. Não, o ato de perguntar mostra a vontade de aprender, porque ninguém nasce sabendo e nós não temos toda a sabedoria. Fugir da resíquia e da leitura, fugir do silêncio, da quietude e da leitura constante. Essa leitura é fundamental, esses livros que nos fazem crescer, que nos dão sentido. Amar a distração, quer dizer, ficar, às vezes, encontrar motivos para a gente poder se distrair, não ter momento para concentrar, né? E as relações, no caso aqui, a busca das relações humanas, acreditar que essas coisas tragam repouso. Não, essas coisas, muitas vezes, elas trazem mesmo uma realidade de inconstância, o que é impossível. Ao contrário, é nesses momentos que se enraizam ainda mais as paixões, justamente quando nós estamos vivendo essa fragilidade, que as tentações se tornam mais fortes, que de tanta ignorância cresce a mesquinharia, a ingratidão e a preguiça. De fato, uma é a tentação dos filhos quando se instruem e aprendem o ensinamento que lhes é dado. Outra é a tentação dos inimigos, que conduzem à perdição, sobretudo quando nos tornamos joguetes do orgulho. Pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Toda aflição suportada com paciência é boa e útil, mas sem a paciência, ela afasta de Deus e não serve para mais nada, porque ela, inclusive, ela vai duvidar da bondade de Deus, ela vai duvidar da realidade divina, ela vai achar que Deus não olha por ela, ela vai começar a fazer essas críticas ao próprio Deus, né?
Então, suportar essa aflição com paciência, isso é bom, isso é útil, nos dá a oportunidade de lutar, nos dá a oportunidade de crescer. Nós não devemos ver isso como uma realidade que nos incomoda, mas realidade que nos faz ter força e coragem para enfrentar. Se não for curada pela humildade, então muito importante essa humildade. Estar diante de Deus vendo que pelas nossas forças nós não somos capazes, então nós precisamos dessa graça divina para alcançar esse objetivo, que no fundo é o caminho de Deus em nós. Nenhum outro remédio o fará. Quando é afligido, humilde, se culpa e acusa a si mesmo. Ele não é arrogante. Ele nunca joga a culpa no outro ou numa situação. A pessoa tem que saber assumir a sua própria responsabilidade. Em nenhum momento ficar acusando os outros, as situações, por aquilo que ele está passando. É desta maneira que ele pede a Deus para alcançar a libertação, para atingir a graça. Quando ele a encontra, ele se alegra e persevera dando graças, porque ele conseguiu dar mais um passo, um degrau na escala da virtude, como diz São João Clímaco. Daí em diante, ele passa a ter experiência dessas coisas e recebe o conhecimento. Então, é através dessa experiência que nós vamos atingir esse conhecimento, que é um conhecimento que Deus dá. Não é um conhecimento do nosso esforço, é um conhecimento da graça divina. Conhecedor da sua própria enfermidade, então nós conhecemos a nossa verdadeira realidade, da sua ignorância, que nós não sabemos tudo. Ele se esforça por encontrar um médico, no caso aqui Jesus, e acaba por encontrar a cura que busca, como o próprio Cristo Jesus afirmou. Tendo recebido a cura, ele a deseja, e a deseja sempre mais. É sempre essa busca salutar da saúde, mas a saúde espiritual, purificando a si mesmo, tanto quanto lhe é possível. Ele se esforça por dar lugar em si àquele a quem deseja. Nós desejamos a Cristo, buscamos a Cristo, é a razão da nossa plenitude, do sentido da nossa vida, e sentir essa graça cada vez mais presente em nós. São desafios, essa luta constante que nós temos diante das realidades que cada vez mais não quer que nós possamos atingir esses objetivos. Muitas vezes até as pessoas. E aquele encontrando aí lugar, aí permanece. Como diz o Geronticon, é uma obra. Permanecendo nele, ele protege essa casa e começa a iluminá-la com a luz. A tradição hebraica diz: a luz é o sinal do conhecimento e da perfeição. Quanto mais próximo da luz, mais espiritual a pessoa é. Quanto mais longe da luz, mais material ela é. É igual àquela comparação. O sol é a fonte de luz. Então Deus é esse sol que ilumina, esse sol eterno. Mas você pode se pensar como, vamos supor, a Terra, que é um planeta, um astro opaco que não tem luz. Então, essa busca da realidade, ou nós caminhamos para nos tornar opacos, sem luz, ou caminhamos para a luz, caminhamos para essa vida espiritual. Quem é assim iluminado, passa a conhecer, e conhecendo é conhecido, como diz João Damasceno. Devemos guardar essas coisas e as que dissemos antes, bem como sua ordem. É preciso trabalhar naquilo que nos é possível compreender. E é preciso dar graças em silêncio pelas coisas que não compreendemos. Então, sempre essa atitude de humildade, mesmo diante do limite da não compreensão, está sempre agradecendo a Deus, reconhecendo que
É Ele que vai dar o momento propício para aquela graça. Como disse Santo Isaac, e não crer imprudentemente, sermos capazes de penetrá-la. Não, tudo é graça, tudo é ação divina, tudo é hora divina. Com efeito diz ele citando Provérbios: quando você encontra mel, coma com moderação e não exagere, para não vomitar. Então é sempre com aquela dosagem, aquele equilíbrio, porque toda forma de extremos é desequilíbrio. Como diz Gregório, o teólogo, uma contemplação sem freios arrisca provocar uma queda no abismo. Então, tudo com moderação, nada com extremismo. O extremismo só cada vez mais me leva a perder o senso das coisas. Então, sempre com equilíbrio. É o que acontece quando buscamos coisas que ultrapassam a medida, negando que Deus conhece essas coisas. E eu, que sou eu? É preciso também crer que aquele que fez as montanhas e as baleias também perfurou o ferrão da abelha, como disse o grande Basílio. Quem é forte o suficiente para Quem é forte o suficiente para alcançar a compreensão, conhece o inteligível a partir do sensível e o invisível e eterno a partir do visível e temporal. É aquela realidade sensível que nos leva à realidade divina, a primeira experiência nossa sensível, para depois sermos capazes de transpor, de transcender, de buscar uma realidade mais profunda do que a realidade material. E aquilo que não se vê, a gente só pode chegar a essa realidade que não se vê através da realidade temporal e visível, da realidade da experiência humana. Ele compreende pela graça os mistérios das potências do alto, a saber, que o mundo inteiro não é digno de um único justo. Quer dizer, todos nós somos imperfeitos. Talvez o único justo que nós temos, talvez não, o único justo que nós temos que apareceu na terra para nós foi Jesus Cristo. Considere, diz São João Crisóstomo, que o justo é maior que muitas nações e línguas, que o anjo é bem maior do que o homem, que a contemplação de um só basta para o nosso maravilhamento, e também o que Daniel, semelhante aos homens, soube quando viu o anjo. Então, esse encantamento diante do mistério, essa graça do mistério, de olhar a realidade, porque por mais que eu tenha alguma coisa para oferecer, é nada diante daquilo que Deus me oferece. O caminho é dele, não meu. Os planos de salvação é dele, não meus. E se eu quero ter segurança, eu nunca vou alcançar os objetivos daquilo que é invisível, daquilo que transcende a realidade sensível. Se eu quero duvidar, eu nunca vou ter a paz e a serenidade necessária para atingir os objetivos maiores. Então, esse é o nosso sexto conhecimento. Nós terminamos aqui esse sexto conhecimento e vamos passar no nosso próximo encontro o sétimo conhecimento, a sétima contemplação de São Pedro Damasceno. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.